Então, toda semana, nós temos aí uma preleção evangélica. Esta noite está a cargo do nosso companheiro Benhur. Vamos envolvê-lo com muito amor e carinho. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração e sintam acolhidos e abraçados por nosso Mestre Jesus. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cujo título é A Fé Transporta Montanhas. E peço licença para ler um pequeno trecho do Evangelho para a gente começar a nossa reflexão. Mais especificamente, eu vou estar falando da boa leitura e da fé raciocinada, né? É uma das bases, né, do Espiritismo, a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Então, a gente vai desenvolver esse tema hoje, né? Então, vamos começar aqui com a nossa leitura. A leitura está em São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando de joelho a seus pés, disse: Jesus, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Então, Jesus, ameaçando o demônio, esse saiu do menino e no mesmo instante ficou são. Os discípulos então vieram a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não puderam nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Pelo trecho, aí fala da questão da fé, né? Ela traduz no quê? Na confiança em Deus e em si próprio, né? Que Jesus mostrou, né, ao expulsar o demônio da criança, né? E os apóstolos, no início da sua jornada, ainda não tinham essa fé tão forte que nem Jesus tinha. Por isso que eles não conseguiram fazer, porque, na verdade, a fé está na nossa moral. A gente não pode dizer para alguém que às vezes está até superior a gente para fazer alguma coisa em termos espirituais. O espírito vai falar: para que você é para me estar me falando isso? Você tem tantos defeitos, fala mal do próximo, como é que você vai me mandar fazer alguma coisa? Né? Então, ele tem que estar no coração, na fé, no sentimento que a gente tem. Se a gente tem um sentimento bom, aí a gente consegue fazer qualquer coisa. Com vistas a quê? A fé, então, estaria a ver com essa confiança em Deus, em si próprio, com vistas a realizar alguma coisa. Aqui, no caso, foi expulsar o demônio, né? Confiança que dá certeza de se atingir o objetivo pretendido. A fé, a característica dela ser forte, ela tem que ser sincera, verdadeira, humilde. Virtudes que são conquistadas através do quê? Do estudo e da prática do Evangelho, né? Só fica no estudo, não vai adiantar nada se a gente não praticar aquele que a gente estudar. A gente falar para os outros fazerem, a gente mesmo não ser exemplo, né? Jesus, ele sempre foi o exemplo das coisas que ele falava, né? Então, ele mesmo, quando tem aquele exemplo que ele lava o pé dos apóstolos dele, né? Então, naquela época de Jesus, né? Não era que nem hoje que tem, né? Era chão batido, então as pessoas vinham todas bonitas, né? Mas ficava com os pés sujos, né? E quando ele entrava numa casa, quem que limpava? Eram os empregados mais simples daquela casa que limpavam o pé das pessoas. Então, Jesus, ao limpar o pé
dos apóstolos, ele quis dar um exemplo maior de humildade, né? Até Pedro falou, não, Senhor, como que eu vou... Para ser cumpridas as escrituras, para ele mostrar pelo exemplo das coisas. Ele não só falava, ele exemplificava as coisas, né? A fé dele era uma fé verdadeira, dentro das suas próprias atitudes, dos seus comportamentos, né? Ele podia, que nem a mulher adúltera, né? Ele podia ter apedrejado a mulher adúltera, porque ele falou, não, vá e não peques mais, né? Ele deu o exemplo e deu uma chance para ela de crescer, como a nós mesmos, né? Deus dá sempre esse exemplo, essa oportunidade da gente evoluir. Ele está sempre dando uma chance nova. A gente, às vezes, não aprende com a chance. Às vezes, aparece uma dificuldade na vida da gente e essa dificuldade está sempre aparecendo. Sempre... O que a gente tem que aprender com a dificuldade? Quando a gente não aprender, a gente vai viver sempre naquela dificuldade. Quando a gente muda nosso comportamento, nossa atitude, né? A gente quer sempre agir da mesma forma e ter resultados diferentes. Não vai ter. Quando a gente muda, a gente evolui, a gente cresce e para de sofrer. Enquanto a gente estiver batendo cabeça, a gente vai estar sofrendo. Então, a fé tem a ver com isso, com a nossa... acreditar em nós mesmos, no nosso processo evolutivo, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a boa leitura, né? E a fé raciocinada. A gente tem bastantes livros espíritas, né? E como que a gente vai saber o que é bom, o que não é bom, né? Onde a gente começa a ler, onde a gente começa a aprender mais sobre a doutrina, para poder, porque muitas vezes tem muitas informações, né? E aí a gente vai ver um negócio, vai achar que aquilo é certo. Por quê? Porque a gente não tem a base para poder chegar naquilo. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Aí a gente tem um importante mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, você vê que esse evangelho aí que a gente deixa é uma base moral para a nossa evolução, né? E dentro dele tem ensinamentos muito poderosos para a gente poder evoluir, raciocinar, que são os ensinamentos que as outras religiões acabam não discutindo, porque são ensinamentos morais de Jesus, né? No item 5 do capítulo 6, assinado pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade foi um espírito muito evoluído que acompanhou Kardec quando ele começou a codificar, né? Porque, na verdade, as palavras dos livros não são dele, são de espíritos evoluídos. Ele simplesmente passou aquilo no papel, né? Por isso que chamam de codificador. Ele não inventou o espiritismo, né? Ele codificou, ele escreveu, né? Ele falou, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-los, eis o segundo. Então, a base é o amor e o estudo, que é essa base do nosso espiritismo, né? A fé raciocinada também ela é importante, base da doutrina, né? E também, outra vez, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele fala da fé raciocinada. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa, ou seja, nenhuma dúvida deixa, porque ele é lógico, é uma fé que eu acredito, não é uma fé que eu vou me basear, não, você tem que acreditar porque tem que acreditar e acabou. Não, vai ter uma lógica por trás daquilo que a gente acredita, né? E o Espiritismo é isso. A gente, quando analisa uma coisa, tudo tem uma razão de ser, né? A questão mesmo do nosso sofrimento. Por que sofremos? Se a gente olha, às vezes, na nossa vida atual, não tem nenhum motivo para a gente sofrer. Aí a gente acha que Deus é injusto. Mas se a gente sabe que nós temos várias vidas, como a visão espírita acredita, que se a gente está sofrendo agora e Deus é justo, é porque a gente fez sofrer alguém numa vida passada. E aí a gente passa hoje o que a gente fez o outro passar, outro dia. Ou a gente passa por aquilo como uma forma da gente estar aprendendo alguma coisa com aquilo, né? O sofrimento, ele traz um aprendizado para a gente. Quando a gente se revolta com o sofrimento, a gente não aprende nada e continua, como eu disse antes, a passar por aquele mesmo processo até a gente aprender com ele, até a gente aprender a transformar a dor no amor e crescer e evoluir. Muito da gente, eu mesmo, quando fui procurar o Espiritismo, a gente procura pela dor. Raras procuram pelo amor. E aí, através da dor, a gente
trabalha nós mesmos e com isso consegue o amor, consegue distribuir a alegria que a gente conseguiu nas explicações para vocês todos, para vocês também acharem essa alegria dentro de vocês e se fortificarem. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu, entendeu, como eu disse, a razão do sofrimento. A partir do momento que você entende a razão do seu sofrimento, você começa a aprender com ele. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é quando pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? A fé, até o Kardec conclui aqui, né? É a fé que permanece em constante contato com a razão, porque ela tem uma lógica. A gente acredita porque tem algum fundamento, alguma base para a gente acreditar naquilo. Busca sempre um saber mais amplo, argumenta e se questiona. O Espiritismo, a gente não vai acreditar em tudo, a gente vai raciocinar aquilo, vai tentar compreender a razão daquilo. A partir do momento que a gente compreende, a gente evolui, a gente aprende. Eu não tenho que acreditar nisso porque é sério. Ou às vezes eu ouvi uma palestra e nem sempre o palestrante ele fala de uma visão dele. E a visão dele, às vezes, para nosso lado, está incompleta, não é aquilo. Por isso que a gente precisa se aprofundar no estudo, né? Buscar o conhecimento para a gente poder tentar entender, né? Senão a gente acabamos sendo marionetes. Os outros vão nos manipular, vão falar coisas e a gente, não, eu acredito naquilo e acabou. É importante agora, todos que acreditam na existência dos espíritos são espiritualistas, né? Então, os espiritualistas são diferentes dos materialistas. Materialista, a vida acabou, morreu. Espiritualista acredita que tem uma vida além. Então, os católicos, né, os espíritas, os evangélicos, né, o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, todos acreditam que tem alguma coisa além da nossa vida material. Então, eles são chamados espiritualistas, né? Mas nem todos os espíritas são espíritas, eu disse. Tem outras religiões, né? Para que uma casa espírita, uma casa religiosa seja considerada espírita, né? Ela deve seguir os ensinamentos contidos nas obras básicas de Kardec, daqui a pouco a gente vai estar falando dessas obras básicas, né? E no Evangelho, principalmente no Evangelho de Jesus. Sendo que o importante é que quem frequenta, os simpatizantes, os estudiosos que vão, através disso, exercitem a moral e a intelectualidade. E são dois laços que nos levam a crescer, né? O nosso planeta agora está passando por um processo evolutivo, a nossa intelectualidade cresceu bastante, mas nossa moral, infelizmente, ainda não acompanhou. Quando os dois estiverem encaixados, a gente vai conseguir evoluir para um mundo melhor, onde todos vão viver de uma maneira melhor. Até chegar nesse nível, né, a gente vai passar por uma série de momentos que a gente vai ter que trabalhar o nosso eu interno, trabalhar o nosso processo interno, entender várias coisas para a gente poder estar evoluindo, né? O fato que, então, que a leitura de um livro espírita, ele abre a nossa mente para refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio espírito. E agora, quais são os principais livros conhecidos nas obras básicas de codificação? O nosso Evangelho, que está aí, o Espiritismo, ele tem um lado moral dos nossos ensinamentos, o lado religioso, né? Tem o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado em 1857, ele é a base de todos os outros livros, né? Os outros livros são aprofundamentos do Livro dos Espíritos, né? Tem o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns, né? Aqueles que estão começando, falam, eu quero começar, o que eu começo? Né? Tem o que é o Espiritismo, né? E o Espiritismo em mais sua simples expressão. Esses livros vão trazer uma base
bem simples, né, para as pessoas começar a entender o Espiritismo, né? E depois, né, começar talvez com o Livro dos Espíritos, e aí aprofundar para os outros livros, né? Essa seria a base nossa, né, para o conhecimento, para a gente começar a entender um pouco mais o Espiritismo, né? Depois de conhecer esses livros daí, né, ali tem um que também, as obras póstumas, né, esse, quando Kardec já tinha falecido, são os comentários que ele fazia em relação a algumas coisas, né, alguns processos. E eu falei do Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade foi um espírito que ajudou ele no começo. Ele está citando nas obras básicas como que ele ajudou, né? Quando Kardec escreveu alguma coisa que estava errada, ele cutucou, aqui você está escrevendo alguma coisinha errada. Onde está isso? Nas obras póstumas, né? Tem outros autores, como Leon Denis, Gabriel Denali, Camille Flammarion, Herculano Pires, Ivone Pereira, Emílio Miranda, Martins Peralta, Caibar Schutel, Richard Simonetti, né? Além dos autores espirituais, né? Nem Emmanuel, né? Muitas vezes a gente cita nas palestras Emmanuel, mas quem foi Emmanuel? Emmanuel foi um mentor espiritual do grande Chico Xavier, né? E ele traz várias lições importantes para nosso processo evolutivo, né? André Luiz, né? André Luiz ele conta a vida no plano espiritual, né? Uma vida do colônia, de estudos, né? Como é que a gente, depois de que a gente vai para lá, o que acontece com a gente? Então, ele começa a explicar esse processo todo, né? Humberto de Campos, né, que teve um problema com as obras dele, quando o Chico psicografou as obras dele, a família quis direitos autorais, ele teve que chamar. Tem alguns livros que ele mudou o nome por causa disso, como Irmão X, né? Então, o Irmão X é o Humberto de Campos, né? O Manuel Filomeno de Miranda, Hamlet, Emmanuel Dufour, vários outros, né? E a gente pode estar expandindo o nosso conhecimento aí do Espiritismo, né? Tem muita coisa para ler e estudar, né? Então, é necessário uma boa organização para a gente poder empregar o tempo não de maneira equivocada, e evitar, né, livros falsamente espíritas, né? Ou que trazem discórdia sem base, né? Até um próprio livro, né, o Nosso Lar, né? O primeiro livro aí de André Luiz, que ele conta o processo que ele estava no umbral. O umbral seria tipo um lugar de sofrimento que ele estava, até quando ele conseguiu compreender e ir para uma colônia espiritual. A colônia espiritual que acolheu ele é o Nosso Lar. Tem até filmes, né? A pessoa, não gosto muito de ler, pode ver o filme e no filme dá uma noção desse processo, né? E lá eles fizeram um estudo no plano espiritual, um outro livro chamado Estudando o Nosso Lar, né? E eles mostram, né, um centro que dizia ser espírita, né? Ele tinha poucas obras do Chico Xavier, né? Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, trazendo muitas informações para nós. E eles diziam, esses livros aí, eles são contra Kardec, né? E aí o Espiritismo é uma evolução, né? Ele está sempre crescendo. Então, a gente tem que agregar conhecimentos com o conhecimento de Kardec, né? Kardec, na época dele, aquele conhecimento é o que as pessoas precisavam aprender. Hoje, traz mais evolução, mais conhecimento. Então, a gente precisa estar aprimorando, né? E a gente precisa estar encaixando os conhecimentos com coisas de Kardec e as coisas que a gente tem, né? Então, aí seria um exemplo desses livros, né? Coisas que são falsamente espíritas, né? Que atacando o grande Chico Xavier, que se a pessoa conhece o mínimo de Chico, saberia que foi um exemplo de amor, de caridade, quantas obras ele fez, doou todos os livros dele, não pegou um centavo dos livros, e até hoje mantém várias instituições de caridade, né? Então é importante a gente, ao ler alguma coisa, ver se aquilo realmente está relacionado, usar nossa fé raciocinada em relação àquilo. Será que isso tem a base, né? Isso é real mesmo, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da evangelização infantil. A gente aqui, né, no nosso centro, a gente tem também a evangelização infantil presencial, para quem quiser trazer as crianças, e quem está aí virtualmente, às vezes, meu filho queria aprender alguma coisa, a gente tem evangelizadoras também que trabalham nesse lado. Entrar em contato aí com o nosso WhatsApp, né, com um dos administradores, e a gente
vai explicar como que funciona direitinho, tá? Então, agora, ó, o Espírito de Emmanuel, que eu falei, né? Ele vai ter um texto lá que é psicografado por Chico Xavier, na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104. Afirma: o mestre veio instalar o combate de redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano, né? Então, Jesus veio iluminar nossos corações através do amor e do seu exemplo. Com Jesus nasce essa ação evangelizadora da humanidade terrena, né? Ele, através do seu exemplo, do amor, né? Tanto que ele veio, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumpri-la, né? Ele veio ensinar a nós, né? Como que os 10 mandamentos poderiam ser melhor expressados na nossa vida, como que seria a continuação disso, né? Do amor dele, o amor de Deus, né? Pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo que ele deu, né? Ele mostra a sua grandeza, tanto no lado intelectual quanto no lado moral, né? Essa caminhada, né, em direção ao progresso do homem, né, como espírito imortal, ocorre na nossa vida, né? Com nossas experiências, com nossos conhecimentos, né? E que fazem a base da nossa escolha e decisão. Por isso é importante a nossa leitura, para a gente poder tomar decisões assertivas, né? Se a gente tem um conhecimento maior, a gente pode agir de uma maneira melhor, né? Cada nova vida deve ser um passo à nossa evolução, à nossa busca da nossa aproximação de Deus, né? A partir do nosso esforço, né? De acordo com nossas necessidades, possibilidades, né? A gente não pode também querer dar um passo maior que a perna que a gente toma um tombo. A gente tem que saber das nossas limitações, né? E como que a gente sabe das nossas limitações, né? Através do autoconhecimento. O autoconhecimento tem a ver com o nosso eu interior, né? Como que a gente pode trabalhar esse eu interior, né? Como que a gente pode fazer a nossa reforma íntima, né? O Evangelho, ele é o nosso guia através dos ensinamentos de Jesus. Esse Evangelho que vocês têm aí, eles trazem muitos ensinamentos preciosos, né? E você fazendo o Evangelho no Lar, inclusive nós temos grupo aí de Evangelho no Lar, para quem tiver interesse, né? E a gente tem um estudo todo domingo que a gente faz esse Evangelho. E é importante, né? Cada vez que eu estudo, eu desde 2000 estudo o Evangelho, eu aprendo uma coisa nova, né? E aí você fala, não, eu vou ler o Evangelho uma vez para mim já basta, vou aprender tudo. Eu li anos e anos e ainda continuo aprendendo, né? Ele traz muitos ensinamentos para nós, né? E às vezes, com base no nosso, que a gente adquiriu, nosso conhecimento, nossa evolução, nós vamos crescendo, né? E esse conhecimento, né, ele vai trazer coisas grandes até para as nossas crianças, né? Por isso que é importante as nossas crianças, desde cedo, estarem aprendendo os ensinamentos de Jesus, né? Muitas vezes a gente, não, eu vou deixar para lá, ele quando tiver grande, ele toma decisão, mas que decisão ele vai tomar? Se ele não teve a base dele quando ele era pequeno, ele não aprendeu nada quando ele era pequeno, você acha que o grande vai tomar alguma decisão? Não, a gente tem que dar a base para ele dos ensinamentos, e ele, quando tiver maior, ele pode decidir trocar, às vezes, de religião, mudar, mas pelo menos ele vai ter uma base firme, né? Ele vai conhecer Jesus, vai saber dos seus ensinamentos. Aí pouco importa depois onde ele vai seguir, mas o importante é que ele vai seguir com Jesus, né? Cada religião vai trazer aquilo que vai completar a gente, né? E a gente não pode criticar a religião dos outros, porque aquilo, se está trazendo a felicidade, vai querer que ele mude? Como que ele vai querer que ele altere para nós, né? Ele só vai mudar quando aquilo não vai ser suficiente para ele, né? A casa espírita, então, ela vai se aparecer, vai se apresentar como parceira na família da educação, né? Principalmente de crianças e jovens, né? A gente tem nossa evangelização infantil, tem a nossa mocidade espírita, que vão trazer esses conhecimentos de Jesus, né? Para a vida daquelas crianças, para a vida daqueles jovens, né? Para evitar que eles
caminhem para rumos errados porque não tiveram essa base, né? Seguindo a lei de Deus, seguindo o progresso, a evolução, né? Aos pais vai caber essa grave tarefa da educação, né? Que é compartilhada com os evangelizadores das casas espíritas, que vão trazer a responsabilidade da educação moral, né? Da educação com base nos ensinamentos de Jesus, né? Esse conhecimento, né? Essa vivência da doutrina, né? Que a doutrina ela tem um aspecto triplo, né? Ciência, filosofia e religião, né? E os ensinos de Jesus vai aprimorar aquela criança, né? Vai formar pessoas de bem, né? Esse conhecimento da leitura espírita e da fé raciocinada, que é aquela fé com base na razão, né? Vai trazer aquela criança para se aproximar de Deus, né? Esse conteúdo é libertador, vai libertar nossas mentes, vai estimular nossa renovação íntima, né? O conhecimento só é possível através da gente saber nas nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas falhas, e a gente olhar para nós mesmos e buscar a correção daquilo, né? A evangelização vai se preocupar com o quê? Com o aprimoramento moral, com a curação da criatura, e ela, através da mudança dela, ela vai mudar a sociedade, né? Porque a gente não pode mudar o outro, a gente pode se mudar, e através do nosso exemplo, o outro se muda. Então, isso que faz a renovação da sociedade, né? E aí, fortalece as almas, fortalece as consciências, né? E forma o que a gente chama de homem novo, né? O homem novo, renovado, nos ensinamentos de Jesus, né? Então, a gente com base, né, no que eu falei, né, na fé raciocinada, nessas leituras edificantes, a gente começar a nossa leitura com os livros básicos da codificação, né, o nosso crescimento moral, né, com a busca, né, no nosso caso, na Aliança, a gente tem escolas que buscam esse crescimento espiritual dentro de nós, né, como a gente pode evoluir, como a gente pode se melhorar como pessoas, né, e como a gente pode transformar a sociedade, né? E aí a gente providenciar, né, com isso, com a nossa renovação, um mundo melhor, né? Então fica essa reflexão, né, da gente buscar esse conhecimento, né, essa leitura, o Evangelho, os livros espíritas, para a gente, através deles, se renovar, se mudar, né? Agradeço a todos pela atenção e que o Mestre Jesus os ilumine hoje e sempre, nessa missão gloriosa do amor incondicional, né, através do estudo, da prática, do Evangelho de Cristo, que ele se expanda para o mundo todo. Muita paz, amor e luz, boa semana a todos, e que Jesus os acompanhe hoje e sempre.